Bem-vindos novamente ao terror à meia-noite. Dizem que não se deve brincar com o que não se conhece, mas o que acontece quando o mal é entregue a você como um legado de família? O que acontece quando um objeto sagrado, feito para deter o pior dos demônios, acaba sendo um imã para a escuridão? Hoje trazemos um relato que nos acompanhou por mais de uma década, uma história que começa com uma missão de fé e termina com os sinos de um boneco macabro correndo pelos corredores da sua casa. Recomendamos, como sempre, discrição. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e prepare-se para o medo. Para começar esta experiência, precisamos voltar no tempo, não apenas a 2008, mas até a década de 80, em um pequeno e tranquilo povoado em Guanajuato, lar da minha avó. Minha avó era uma mulher profundamente apegada aos padres da igreja. Ela passava os dias ajudando os mais pobres e dedicava sua vida à caridade. Certa ocasião, enquanto ela ensinava o catecismo, um camponês chegou desesperado à igreja, buscando auxílio do sacerdote. Ele vinha de longe, cansado e assustado, montado em um burrico exausto. Minha avó correu para buscar o padre. Ao se dirigir à colina onde o sacerdote costumava orar, ela notou uma figura, uma mulher vestida de preto, de cabelos brancos longos, que voavam ao vento. Minha avó soube de imediato que aquela não era uma mulher do povoado. Sentindo um medo estranho, ela continuou, mas um vento forte, que parecia ter trazido nuvens negras, a fez voltar. O padre lançou uma bênção na direção da figura, que deu meia volta e se perdeu no horizonte. O camponês então contou sua história. O padre de sua comunidade havia negado ajuda, e ele havia percorrido 11 povoados diferentes. Sem sucesso, depois de uma conversa em particular, o nosso padre também lhe disse que não poderia ajudar. O homem chorou, dizendo que na sua comunidade não havia mais nada, nem polícia, nem esperança. O padre gritou para que o jovem voltasse para casa, dizendo que ninguém poderia ajudá-lo. Mas minha avó, movida por uma força que ela jamais havia sentido, correu e o alcançou. Pelo amor de Deus, filho, com Jesus como testemunha eu vou te ajudar. O jovem aceitou e os dois partiram na caminhonete do padre. Ao chegarem ao povoado, o céu estava tão preto que parecia que iria escurecer para sempre. Lá encontraram a mãe do jovem deitada no chão. Ela perguntou se ele havia trazido ajuda. O jovem respondeu que sim, mas então, com pavor, perguntou: onde está minha irmã? Ela deve vê-la. Saiu de novo. O jovem correu para o cemitério e minha avó o seguiu. Antes de chegar, ela ouviu um grito de mulher, e depois um segundo, e logo uma terceira voz. Parecia haver um grupo de mulheres, ecoando um cântico macabro. Ela viu o jovem entrando no cemitério e alguns metros adiante, uma garota nua, escarvando uma tumba como um animal selvagem. Meu avô tentou ajudar, mas estava cravada no chão. Não conseguia rezar nem falar uma palavra. O jovem carregou a garota inconsciente para casa. Os gritos continuavam ao fundo. Minha avó perguntou quem eram aquelas mulheres. A avó do jovem respondeu: são as bruxas, elas vinham todas as noites, desde que a jovem havia adoecido. Elas a levavam para que ele a engravidasse. Ao olhar pela janela, minha avó viu a mulher de preto, de cabelos longos, estava lá de novo, parada, a 40 metros da casinha. A avó retornou ao seu povoado, convencida de que a jovem precisava de um ritual de exorcismo, mas foi ignorada. Foi então que o jovem sacerdote lhe deu uma pista: procure o padre Lucas em Guanajuato. O padre Lucas era um velho italiano que parecia tudo menos um padre. Sua casa era um ateliê de pintura. Ele havia fugido da Europa, onde havia sido um dos últimos exorcistas, participando de mais de 15 rituais. Em suas palavras: eu vi Lúcifer nos olhos. Ele se recusou a ajudar pessoalmente, dizendo que seu coração já estava fraco e que morreria durante o ritual. Mas ele abriu uma caixinha de madeira, tirou um crucifixo e disse: esta é a arma mais poderosa que tive em minha carreira. Este crucifixo foi usado em exorcismos por gerações. Tem centenas de anos. Faça o que fizer, não o destrua. Leve-o, você vai precisar, e depois terá a responsabilidade de cuidar dele para sempre. Foi a última vez que viram o padre Lucas. Com o crucifixo em mãos, minha avó e o jovem padre foram todas as noites ao pequeno povoado, até que a jovem voltou a ser ela mesma. O que fizeram? Ela levou para o túmulo, mas ela fez um pedido à minha mãe, que quando ela morresse, conservasse o crucifixo consigo, por tudo o que é mais sagrado. Minha avó morreu em 16 de julho de 2008. Dias depois do funeral, minha mãe chegou em casa com a caixinha de madeira nas mãos. Ao entrar, todos os focos acesos
rebentaram. Todos os focos acesos explodiram no momento da entrada. Devíamos ter visto o anúncio da escuridão. Anos antes, meu irmão, quando era bebê, havia ganhado um boneco, um arlequim de trapo, com esqueleto de porcelana. No começo ele era um adorno, mas quando meu irmão completou 1 ano, ele passou a ser inseparável do arlequim. Dormia com ele, comia com ele e só o deixava quando ia tomar banho. Quando ouvíamos os cascáveis do arlequim, sabíamos que meu irmão estava perto. Em algum momento, meu irmão nos disse o nome do boneco, um nome que não podemos mencionar e que não me atrevo a escrever. Então meu irmão começou a deixar o arlequim no quintal dos fundos. Ele pedia em segredo que não o jogássemos fora, mas que jamais o deixássemos entrar. Quando lhe perguntaram por que havia enjoado do amigo, meu irmão disse: porque ele me mostrou a cara. O arlequim havia sido seu amigo, lhe ensinando palavras que não usávamos. Mas um dia, ele perguntou ao meu irmão se queria ver seu verdadeiro rosto. E o mostrou. Atrás daquela máscara de arlequim, havia um rosto de olhos vermelhos, com um sorriso esguelhado, escorrendo sangue pela boca. Meu irmão perguntou por que tinha sangue. O boneco respondeu que acabava de comer. Meu irmão perguntou o que ele comia, e o boneco tocou o peito dele. Dali em diante, guardamos o boneco em um quartinho de madeira no quintal. Meu tio Marcos, que morava conosco na época, acordou assustado no meio da noite. Ele olhou pela fresta da cortina e viu a silhueta. Era o arlequim, parado, olhando para a janela do quarto do meu irmão, no 2º andar. Fazendo caretas, com as mãos, meu tio gritou e correu para fora, pegando uma pá. Ele ouviu os cascáveis e viu o boneco agachado nas plantas. Ele desferiu um golpe forte com a pá. Ele sentiu que a pá entrou fundo, como se fosse carne, e não madeira. Ele viu o boneco dar meia volta, revelando um rosto cheio de ódio e dor, e fugir para a escuridão. Minha mãe saiu correndo, e quando procuraram, o boneco havia desaparecido. Pensamos que nunca mais teríamos que pensar no arlequim, mas voltamos àquela noite de 2008. Minha mãe tinha a caixinha com o crucifixo nas mãos e os focos haviam rebentado. Naquela primeira noite, com o legado do Padre Lucas em casa, acordei de madrugada com o som de minha mãe vomitando no quarto ao lado. Bati na porta. O som cessou. Mãe, você está bem? Ela perguntou quem era. Quando entrei no quarto, ela estava assustada. Eu não estou vomitando. Eu não sei o que é. Eu não estou vomitando. O som veio de novo. Um som gutural, abafado, onde havíamos guardado o crucifixo do Padre Lucas. Nós nem sequer abrimos aquelas portas. Saímos do quarto e, depois de rezar por 1 hora, dormimos juntos, tremendo. A escuridão havia chegado e ela estava guardada junto com a única arma capaz de detê-la. O que o Padre Lucas fez com o crucifixo? E por que ele trouxe de volta a entidade do arlequim, que parecia ter fugido para sempre? Essa é a história do terror à meia-noite, e a maldição continua até hoje. Se você sobreviveu a este relato, inscreva-se no canal para não perder o nosso ritual semanal. Deixe seu comentário abaixo. Qual é a conexão entre o crucifixo e o arlequim? Se você tem um relato sombrio, envie para o e-mail do canal. Ative o sino e até a próxima terror à meia-noite.